Fala aí, moçada, vamos fazer um exercício um pouquinho tenso aí para a gente poder trabalhar e aprofundar os nossos conhecimentos sobre as leis de Newton. Então tem aqui uma força F, que o exercício deu para vocês. E essa força ela está atuando sobre um bloco de 1 kg. Esse bloco está apoiado em um plano inclinado e esse plano ele está formando 30 graus com essa horizontal aqui. O exercício pede para a gente determinar o valor dessa força F necessária para que esse bloco que está sobre o plano inclinado suba com uma velocidade constante. Foi dado também que nesse bloco tem um atrito e pede para a gente calcular essa força F. Então a primeira coisa que eu peço que vocês observem é que essa força F que está fazendo esse bloco subir, ela está sendo atuada, ela está atuando ela na diagonal. Ela está formando um ângulo de 60 graus com esse plano que vocês estão vendo, que é o plano inclinado. Então grava bem isso. Toda a força que está na diagonal, quando você precisa ver para onde que esse movimento está se deslocando, para onde que essa força está indo, você precisa decompor isso em duas novas forças. Uma força na horizontal e uma força na vertical. Então você vem aqui e descobre quem é esse seu f de x e quem é o f de y, que é essa força que está em pé. Para você conseguir descobrir quem é essa força horizontal e quem é essa força na vertical, você fecha a figura e aparece aqui para você um triângulo retângulo. Olhando só para esse triângulo retângulo, você consegue perceber que você tem dois lados. Esse lado de amarelo F, que é a hipotenusa, e esse lado de vermelho embaixo, que é o F de x, que é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está do lado do ângulo de 60 graus. E cateto adjacente com hipotenusa, ele vem de uma relação conhecida como cosseno. Então eu posso escrever que o cosseno de 60 graus é igual à medida do cateto adjacente, que é o f de x, dividido pela medida da hipotenusa, que é o f. Você multiplicando isso aqui em cruz, ou substituindo o cosseno de 60 pelo valor dele, se eu multiplicar em cruz, vai ficar f de x vezes 1 é igual a f vezes o cosseno de 60 graus. Então, daqui você pode concluir que o f de x seu vai ser f, o cosseno de 60 graus vale 1 meio, f vezes 1 meio vai dar f dividido por 2. Guarde isso daqui que vai ser útil para a gente. Agora você precisa descobrir o f de y. Tem duas formas de você descobrir o f de y. Ou você desenha esse triângulo e aplica a relação de seno e cosseno, ou você lembra dessa regra. Se esse vetor, quando você foi decompor ele, e você decompôs e encontrou o f de x, e o f de x deu cosseno de 60, o seu f de y, ele vai dar o contrário do cosseno de 60, ele vai dar seno de 60. Sempre vai acontecer isso daqui. E se vocês tiverem dúvida, basta pegar o triângulo, desenhar ele e fazer o mesmo processo do anterior. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, o f de y a gente também já encontrou, ele é a força multiplicado por raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Então, aqui no tapinha, a gente já decompôs esses dois vetores. Pegou essa força F, descobriu quem é o vetor x e o vetor y. Agora, lembre de uma coisa importante. Esse bloco está sobre um plano inclinado. E esse bloco está subindo. Eu estou aplicando uma força F nesse bloco. E quem está fazendo ele subir é essa força que está na mesma direção que eu encontrei, que é a F de x. Aqui, ó, F de x
nada mais é do que a força F dividido por 2, que é essa que a gente encontrou aqui. E todo bloco que está em um plano inclinado também existe uma força que puxa ele para baixo, que puxa esse bloco sobre o plano. E essa força é conhecida como força P de x. Então, aqui nesse caso agora, basta a gente calcular o P de x. O P de x é a força peso vezes o seno do ângulo. Força-peso, o que é força-peso? É a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo. A massa desse bloco que está aqui em cima é de 1 kg. A aceleração da gravidade é 10. E aqui vai ser o seno do ângulo que ele está formando com o plano de 30 graus. Esse ângulo aqui, ó. Cuidado para vocês não confundirem com 60. Seno de 30 é 1/2. Então, o peso de x vai ser de 5 newtons. Aí, quando você continua lendo esse exercício, você verifica que ele tem atrito. Aí você, como é um camarada muito esperto, vai lembrar que se o bloco está subindo, essa força de atrito ela sempre vai estar agindo no sentido contrário ao movimento. Se o bloco sobe, a força de atrito age no sentido contrário. Então, a gente vai descobrir agora quem é essa força de atrito. Então, eu venho aqui agora no canto e faço força de atrito. Ela é igual o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, a força de atrito é o coeficiente de atrito. Olha ele aqui piscando para você bem bonitinho. Raiz de 3 sobre 4. E agora você vai me xingar um pouco, mas presta bastante atenção nisso. Normal. A força normal é uma força de sustentação. É aquela força que segura o seu objeto sobre essa superfície que está inclinada. Então, é essa força aqui. Quando um objeto está em um plano inclinado, a força normal ela é igual à força que a gente chama de PY. Só que nesse caso ela não é igual só ao PY, porque não tem só o PY puxando isso aqui para baixo. Observem bem isso daqui, essa força, F de Y. Essa força também está puxando esse objeto para baixo. Então, existem duas forças que puxam isso para baixo. E, ao contrário, existe uma que sustenta. Então, a normal é a força PY mais a força F de Y. Porque são essas duas que estão para baixo. Ó. Seta para baixo, eu somo. Para que eu consiga segurar essas duas forças, eu preciso de uma outra força, que é a força normal. Então, para vocês descobrirem esse N, você precisa descobrir o PY e você precisa descobrir o F de Y. O F de Y nós temos e o PY eu vou descobrir agora com vocês. PY é P vezes o cosseno do ângulo. O PY vai ser a força peso. Peso é massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo. A massa do bloco é de 1 kg, a gravidade é de 10 e o cosseno do ângulo de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso PY vai ficar 10 dividido por 2 dá 5 raiz de 3. Então, a força normal aqui é o PY, que é 5 raiz de 3 mais o F de Y que a gente encontrou, que é isso daqui, F raiz de 3 dividido por 2. Então, esse raiz de 3 sobre 4 vai estar multiplicando tudo isso. Então, vamos dar uma melhorada aqui para a gente colocar essa força de atrito lá, na nossa fórmula. Então, vai ficar força de atrito é igual. O raiz de 3 sobre 4 está multiplicando tudo isso. Então, vai ficar
Raiz de 3 vezes 5 vezes raiz de 3. Vou fazer aqui no canto, para quem não lembra, a nossa colinha aqui, ó. Raiz de 3 vezes 5 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que é 3. E 3 vezes 5 dá 15. Então, isso aqui vai dar 15 quartos. Agora, mais o raiz de 3 sobre 4 vai multiplicar o f raiz de 3 sobre 2. Então, eu venho aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente viu que dá 3. Então, vai ficar 3f. Embaixo vai ficar o 4 que multiplica o 2, vai ficar 8. Isso que a gente encontrou é a nossa força de atrito. Agora vamos à reta final. Você já tem todas as forças que estão atuando nesse bloco, todas. Aplique a segunda lei de Newton, simples assim. Segunda lei de Newton, ela fala para você que a força resultante ela é a massa vezes a aceleração. A força resultante é o total de setas que você percebe que tem nesse exercício. Eu tenho uma seta para cima, duas setas para baixo. Então, ó, aqui está para cima é a força maior, F sobre 2. Então, a de cima, menos essa de baixo, que é a força é a força P de x, menos essa outra, que é a força de atrito. Então, vamos lá, menos a P de x. A P de x está aqui, ela vale 5 newtons. Menos a força de atrito. Olha a força de atrito que a gente encontrou aqui. Então, menos 15 quartos mais 3F sobre 8. Mas a força de atrito não é só a primeira fração, nem só a segunda. É tudo isso. Tudo isso é igual a massa desse bloco, que é de 1 kg, e a aceleração dele. Olha aqui, toma cuidado. Se ele disse para você que a velocidade é constante, velocidade constante é aquela coisa que nunca muda, sempre mantém a mesma. Para que a sua velocidade sempre continue a mesma, não aumente nem diminua, você não pode pisar no acelerador. Então, eu digo que a aceleração é zero. Agora, dando uma melhorada aqui, vai ficar F sobre 2 menos 5, menos com mais daqui vai ficar mais 15 quartos, menos com mais vai ficar menos, aqui vai dar menos, ó, menos 15 quartos. Aqui vai ficar menos com mais, dá menos 3F sobre 8. Tudo isso é igual a 1 vezes 0, que dá 0. Agora a gente vai resolver isso daqui. Para resolver isso, a gente tira o MMC. Primeiro pode deixar a letra de um lado, colocar número do outro, fazer equação do primeiro grau. Então, F sobre 2, vou deixar as letrinhas do lado aqui, ó. É do menos 3F sobre 8 é igual. Vou passar o menos 5 para lá, ele vira mais 5. E o menos 15 quartos vai virar mais 15 quartos. Agora vamos resolver essa brincadeirinha que está chegando no final. Então aqui eu vou tirar o MMC entre o 2, o 8, o 1 e o 4. O MMC de 2, 8, 1 e 4 vai ser 8. Então eu vou pegar aqui e vou colocar 8. Do outro lado eu vou colocar 8. Depois que você tirou o MMC, você pode usar aquela regrinha que vocês gostam mais, que é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Pega o 8, divide pelo 2, dá 4. Multiplica por F, 4F. Pega o 8, divide por 8, dá 1. 1 vezes 3F dá 3F.
Agora, 8 dividido por 1 dá 8 vezes 5, 40. 8 dividido por 4 dá 2. 2 multiplica 15, dá 30. Dividindo um lado por 8 e dividindo o outro lado por 8, você pode cancelar que a gente mantém o equilíbrio e vai sobrar 4F menos 3F dá 1F. E 40 somado com 30 é igual a 70 newtons. Conclusão, se eu jogar uma força aqui nesse bloco e colocar aqui uma força de 70 newtons, eu gero uma aceleração nesse bloco que é igual a zero, ou seja, ele vai subir com uma velocidade constante, tá? Formando 30 graus com esse plano e tendo uma força de atrito atuante nele. Tá aí um exercício para a gente trabalhar um pouquinho, pensar bastante. Aquele abraço para todo mundo, moçada.